Segundo pesquisas do setor, apesar de ter apresentado recuo no final do ano passado, o brasileiro continua endividado e muitas vezes inadimplente. Passados quase 2 meses de 2021, a pergunta que se faz é: ainda é possível colocar as finanças em dia? Para falar sobre este assunto, eu vou conversar com o planejador financeiro Sérgio Biagioni. Sérgio, muito obrigada por nos atender. Olá, Gladys, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui. E vamos lá, vamos falar um pouco sobre economia, um assunto que é pertinente a todas as famílias, né? As principais contas do ano, como IPVA, IPTU, matrícula escolar, elas já passaram. Ainda assim, dá tempo de colocar as finanças em dia e por onde que as pessoas devem começar? Gladys, dá tempo sim de colocar as contas em dia, tá? A primeira coisa que as pessoas têm que entender, né, e assim ter coragem de colocar na ponta do lápis são as suas contas, quais são as contas mensais, né? E com base nisso, identificar aonde está indo o dinheiro. Feito isso, a pessoa vai conseguir enxergar melhor o quanto sobra ou o quanto falta. Se sobra, ótimo, vamos aplicar. Então é nessa linha que a gente atua. E para quem tem dívida, Sérgio, como que a pessoa se organiza para quitar essas dívidas e como ela sabe o que ela deve pagar primeiro ou não? Bom, a primeira coisa, Gladys, é identificar quais são as dívidas mais caras, né? E, então eu já vou direto para onde? Para o cartão de crédito e para o cheque especial. Essa daí, sem dúvida, são as dívidas mais caras do país, né? Feito isso, procurar junto ao banco, aonde deve, identificar também se existe alguma possibilidade da pessoa quitar isso daí à vista com desconto ou um parcelamento, desde que esse parcelamento caiba no seu fluxo de caixa mensal. Após isso daí, identificar tudo isso, procurar também enxergar aonde está indo os seus principais gastos, quais são os gastos mais importantes da família, da pessoa. Após isso daí, montar o fluxo e vai encaixando dentro da receita que vai entrando no decorrer do mês. E vale a pena, por exemplo, a gente trocar diversas dívidas por uma só? Vale. Se as outras dívidas forem mais caras, sem dúvida. Porém, eu sempre digo uma coisa, não vá trocando simplesmente pegando aquele bolo e reparcelando. Porque, de repente, você vai arrumar uma dívida maior ainda. Então, entenda a tua dívida e aí proponha algo que, de fato, você vá conseguir quitar e que não te atrapalhe mais do que te ajude esta nova dívida que você vai assumir. Ok. Sérgio, você chegou a comentar agora sobre os cartões de crédito, o cheque especial, deles terem uma das dívidas mais caras, né, que se tem no Brasil. Eles podem ser considerados vilões do orçamento? E se sim, como que a gente lida com eles? Olha, Gladys, sem dúvida, se não forem utilizados da maneira correta, os dois produtos são grandes vilões. Primeiro porque o cheque especial ele não é a extensão do salário de ninguém e nem foi feito para ser utilizado o mês inteiro. O cheque especial é uma linha para você utilizar de maneira muito rápida, no máximo 3, 4 dias dentro do mês, tá? Porque senão os juros vai ser absurdo. E o cartão de crédito, jamais, desde que utilizado também da maneira correta, né, jamais atrase ou então pague aquele mínimo da parcela, porque isso daí vai se tornar uma bola de neve muito grande realmente. E, Sérgio, sempre quando a gente fala de educação financeira, as pessoas elas falam muito que o brasileiro não tem o hábito de poupar. É possível ter esse hábito? E aí eu já aproveito e te faço uma outra pergunta. Todo mundo consegue poupar? Às vezes a gente está assistindo aí alguém dando dicas de finanças e parece que é uma coisa muito classe média. Ah, então você vai poupar. E aquela pessoa que ganha um salário mínimo e meio, fala assim, mas meu dinheiro, meu salário, ele vai quase tudo para as minhas despesas. Como que eu faço para poupar? Como que essa pessoa faz para poupar? Bom, o brasileiro, normalmente, o que ele faz? Primeiro ele paga todas as suas contas e o que sobrar é aquilo que, quando sobra, né, é aquilo que ele vai guardar. Eu sempre digo e eu proponho que as coisas sejam invertidas. A primeira pessoa que tem que receber
é você mesmo. Por quê? Porque foi você que trabalhou, você que suou, você que deu um duro danado para conseguir ganhar o seu dinheiro. Então, a primeira parte que tem que ser tirada daquele montante que entra do salário, do aluguel, não importa, é tua. Aí depois você paga as suas contas. Então, você vê que nós estamos fazendo a mesma coisa, vamos continuar pagando as contas, porém, o último vai ser o primeiro. Então, assim, você com certeza vai criar automaticamente o hábito de aplicar. Evidente, Gladys, que você também não pode pegar, por exemplo, a pessoa ganha R$ 3.000, pensar que vai conseguir guardar R$ 2.500 por mês, que não vai conseguir. Por isso que ela precisa saber realmente, e assim, isso daí eu sempre pego muito firme, vamos dizer assim. A pessoa precisa saber aonde ela gasta o dinheiro e quanto aquilo significa do salário dela, para que ela consiga mensurar um determinado valor para guardar. E aí você me questionou também sobre as pessoas que ganham um salário mínimo, né? E assim, como é que vai conseguir guardar dinheiro? Realmente a gente está num momento econômico muito difícil, né? O país está vivendo, não só o país, mas o mundo, mas vamos trazer isso daí para o nosso dia a dia, é uma situação muito complexa, inflação extremamente alta, tudo subindo a toda hora, principalmente os itens de alimentação. Eu sei que é um pouco difícil, né? Mas assim, se a pessoa se realmente se predispor a guardar, a criar o hábito de guardar um pouquinho que seja, eu estou falando de, sei lá, 30, 40, 50 reais, acho que ela vai conseguir se organizar com o restante para criar esse hábito de sempre poupar. E para terminar, Sérgio, que lições que a pandemia pode deixar para o futuro no que diz respeito aos nossos hábitos financeiros? Eu percebi, né, com isso daí, com esse evento traumático aí, que a importância das pessoas terem a reserva de segurança, né? Porque nós estamos aí numa quarentena, que de quarentena já virou praticamente um ano, e a gente não sabe quando que de fato isso daí vai acabar. Então a importância de ter uma reserva que, entre aspas, segure, né, que aguente, vamos assim dizer, 6 meses da vida, né? Por exemplo, se não entrar R$ 1, eu tenho dinheiro para viver 6 meses, isso daí é muito importante, porque você consegue ter tempo de ativar outros lados, outras formas, outras atividades para que continue entrando dinheiro. Então, a lição da pandemia para mim, em termos financeiros, tenha uma reserva de segurança. Ok, Sérgio, muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Gladys. Obrigado você.